vocês? É um prazer recebê-los aqui no primeiro Combracan, Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal. Eu sou o Jair Calisto e eu vou falar de um tema que poucas pessoas têm falado nesses eventos todos de cannabis, que eu tenho assistido, tenho presenciado, que é falar da parte de controle de qualidade, dos insumos e dos medicamentos derivados da cannabis. Então, eu vou tentar aqui trazer algumas informações que pode aí também ilustrar um pouco essa apresentação e esse congresso. Eu sou Jair, eu sou farmacêutico, graduado pela FCF USP, tenho aí algumas outras graduações, MBA, etc. Também já fiz cursos de cannabis. Eu comecei lá atrás, nos anos 70, em farmácia, depois fui passando aí, fui para a indústria farmacêutica, trabalhei em algumas indústrias na área de produção, controle e garantia. De 2008 a 2020, atuei no Sindusfarma, na questão técnico-regulatória, e atualmente eu tenho uma empresa de consultoria na área técnica e também fazendo aí projetos voltados às indústrias e incluindo a cannabis medicinal. Faço aulas, gravo vídeos, publico livros e tudo mais, e também entrevistas sobre a cannabis medicinal. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui falando sobre essa questão da qualidade, né? O canabidiol, para começo de assunto aqui, entre nós, canabidiol é medicamento, né? Agora não, né? Nesse momento não é medicamento. Nesse momento ele é um produto de cannabis, porque nós temos aqui uma autorização sanitária. Então, quando terminar essa autorização sanitária, as empresas vão ter que registrar como medicamento. Então, nesse momento, ele tem que seguir as regras dos fitoterápicos e dos demais medicamentos no que couber, tá certo? Mesmo não sendo medicamento agora, né? Nós temos que seguir a RDC 24 de 2011 e a 26 de 2014, que é para medicamentos específicos e para fitoterápicos. Então, resumindo aqui, todas as fases desse processo de obtenção da droga vegetal, que aqui eu vou explicar depois, que são as flores, do derivado vegetal, que no nosso caso são o extrato, os produtos extraídos das flores, e do produto acabado, necessitam de controle de qualidade com as devidas especificações e seus parâmetros, incluindo o controle relacionado com a portaria 344, que trata dos produtos controlados. Tá? Esses produtos têm que, de cannabis, tem que ser enviados relatórios, mapas para a Anvisa, daquilo que entrou e daquilo que saiu, né? Seja de matéria-prima, seja de extrato, que é a matéria-prima também, né? Vamos tratar assim, de flores que entraram, que foram consumidas, das matérias-primas que foram importadas, que foram utilizadas no produto, o produto que foi fabricado, quanto rendeu e quanto foi vendido. Então, esses mapas é uma obrigação pela portaria 344. A questão do controle de qualidade, eu listei aqui algumas normas que são as mais importantes para tratar desse assunto. Então, nós temos aqui a 327 de 2019, que é o procedimento para concessão da autorização sanitária, né? Para fabricar e importar. Então, a gente pode importar o produto acabado, pode importar o ativo e pode fabricar o produto aqui. Né? Mas só não podemos fabricar o princípio ativo aqui, né? Isso demandaria autorização para plantio. E aí teria que extrair e tudo mais. Então, no momento, só autorização para importar o ativo, para importar o produto acabado e fabricar o produto aqui. Nós temos que essas interações aqui da 24 de 2011, que é de registro de específicos, que tem características, especificações ali de controle de qualidade, especificações de registro que solicitam determinadas informações de qualidade do produto, assim como o registro de fitoterápicos também solicita informações relacionadas com qualidade dos produtos que lá estão para o registro. Obviamente que a RDC 658, que é as boas práticas de fabricação de medicamentos, tem atuação com os produtos de cannabis, assim como a Instrução Normativa 130 de março de 22,
são as boas práticas complementares de fitoterápicos. Aquilo que não está descrito na 658 está lá na instrução 130, que é complementar. A instrução 138 trata das questões relacionadas à qualificação e validação. Então, tudo que diz respeito aos medicamentos também diz respeito aos medicamentos fitoterápicos de cannabis, em relação a qualificar e validar os processos relacionados com a produção e o controle. A RDC 318, que diz respeito à estabilidade dos medicamentos, dos insumos. Então, para cannabis, quem está importando medicamento de cannabis tem que trazer ele já com sua estabilidade realizado para a zona 4B. Se não está, tem que fazer a estabilidade aqui no Brasil para comprovar que ele é estável àquela embalagem, àquela formulação, e a temperatura da zona 4B é 30 graus e 65% de umidade, 65% de umidade. E eu coloquei uma outra coisa aqui também, que é a 430 de 2020. Essa resolução trata das boas práticas de distribuição e armazenagem e de transporte. Então, ninguém está falando ainda de transporte, ninguém fala na armazenagem, na distribuição desses produtos, mas eles seguem todas as normas relativas aos outros medicamentos. Então, inclusive em relação à questão de controle da temperatura e umidade, se for o caso, né? Normalmente, temperatura é o que é o de mais risco para isso. E também, quando eu falo da distribuição, da armazenagem e transporte, eu também estou olhando a questão dos controlados, dos produtos controlados da portaria 344. Então, se eu estou transportando esse produto, eu tenho que ter toda o controle e a segurança desses produtos dentro do armazém, com áreas fechadas, exclusivas, com chave ou com algum sistema de segurança. No transporte, a mesma coisa. Então, o que se aplicaria aos fitoterápicos de uma maneira geral, né? Nós temos uma apresentação de 30 a 40 minutos, não dá, obviamente, para falar do sistema da qualidade completo, obviamente que não. Nós temos muitas informações dentro da 658 e das suas normas satélite, né? Mas uma coisa, eu citei aqui, pessoal, algumas coisas básicas, né? Então, por exemplo, fórmula padrão. Tem que ter uma fórmula padrão, uma fórmula definida com as concentrações, grama por ml, dos princípios ativos, para saber o que tem lá dentro, qual a concentração, para o médico também poder fazer a prescrição de acordo com essa concentração dos canabinoides que lá estão nesse produto. Tem que ter um método de fabricação e análise bem detalhado, aprovado e validado. O estudo de estabilidade, acabamos de falar minutos atrás, então o estudo de estabilidade tem que ser feito para a zona 4B, então tem que ter todos os relatórios lá finais, apontando eventuais divergências, eventuais não conformidades que ocorram durante esse estudo. Qualificar equipamento e instrumento. Importante, se eu for dosar alguma parte, alguma matéria-prima, eu tenho que ter certeza que aquele instrumento, que aquele equipamento está marcando aquilo exatamente. Então, para isso, eu tenho que fazer calibração, qualificação e tudo mais. Os métodos analíticos, método de limpeza, os sistemas computadorizados, né, que a empresa está utilizando, os processos de fabricação, todos têm que ser validados, né? Temos que ter todo o sistema da qualidade definido, bem estruturado, com seus procedimentos, as instruções de trabalho, os registros todos do sistema da qualidade, né? E assim como o controle de qualidade de insumos que são utilizados, outros insumos, né? Além dos produtos de cannabis, né? O canabidiol, o THC, o canabigerol, se está sendo utilizado. Então, eu falo aqui dos recipientes, né? Água e produtos. Nós temos também os controles em processo. Todo o processo que está sendo realizado para fabricar, eu tenho que ter os controles intermediários, né? Para garantir que o produto está sendo fabricado da maneira que se propõe, da maneira que está escrita na sua instrução de fabricação. Documentações em geral,
controle de mudanças, investigação de desvios, né? Principalmente porque nós estamos falando de um produto controlado. E se tiver também alguma mudança, eu tenho que reportar, eu tenho que ter um procedimento formal para isso. Recolhimento, se for o caso, questão de armazenamento, controle de temperatura, rastreabilidade, importantíssima rastreabilidade. E se tratando de um produto controlado, fica mais evidente eu ter uma forma, um processo de rastreamento desse produto para recolher, para recuperar esse produto quando for o caso, quando houver uma necessidade. E os mapas de medicamentos controlados que têm que ser enviados mensalmente para a Anvisa. Então, eu citei aqui no geral, mas aquilo que eu considero mais, assim, mais importante. Obviamente que existem outras coisas, existem outras informações, outras normas, mas essas são os pontos, assim, para mim, bastante cruciais. Esse quadro aqui é um quadro que eu tirei da IN 130 de março de 22, que são, citei atrás, né, as boas práticas complementares a fitoterápicos, né? Então, ele dá esse quadrinho e ele fala de 3 boas práticas que interagem com os fitoterápicos. As boas práticas agrícolas de colheita, as boas práticas de insumos farmacêuticos ativos e as boas práticas de fabricação de medicamentos. São 3. Tem essa distribuição aí no mapa, né? E eu cito aqui, a título de conhecimento, para quem não tem essa informação, o pessoal da indústria farmacêutica sabe isso, da ponta da língua. A RDC 654 de março de 22, que é a RDC que trata das boas práticas de fabricação de insumos ativos. A 658, eu citei, as BPFs de medicamento. E eu citei aqui 2 documentos. Não existem boas práticas agrícolas para cannabis aqui no Brasil, né? Não encontrei isso ainda. Mas existem, como o Brasil é um país agrícola, né? A agricultura é super desenvolvida, existem muitos documentos sobre as boas práticas, tem específicos para cada gênero alimentício, para gado, para uma série de coisas. E tem alguns que são gerais, como esse de plantas medicinais e orientações gerais para o cultivo. É do Ministério da Agricultura, 2006. E um manual de boas práticas agrícolas e sistema APPCC, isso aqui significa que é a análise de risco de alimentos, né? APPCC, análise de perigos e pontos críticos de controle, que é da Embrapa, que é uma empresa fabulosa, maravilhosa, né? No sentido de pesquisa e sobre agricultura, sobre o agronegócio de maneira geral. Então, fica aqui a explanação aí de cada uma dessas boas práticas que interagem com os fitoterápicos e, por extensão, aos produtos de cannabis. Continuando, na RDC 327, eu coloquei aqui a referência embaixo, o artigo 26 fala do controle de qualidade para os medicamentos específicos. Então, se a empresa vai registrar como específico, ela vai se pautar pela RDC 24/2011, e lá tem os requisitos de qualidade. Se for registrar como fitoterápico, então é RDC 26 de 2014. Eu fiz aqui um pequeno mapa sobre a aplicação das boas práticas em fitoterápicos. Então, a gente tem que começar lá atrás, analisando a droga vegetal, depois análise de recipientes. Então, quais são os recipientes? Tudo aquilo que não é o ativo, que não é o extrato. Então, pode ser os óleos vegetais que são utilizados, conservantes, estabilizantes, que podem fazer parte da formulação do produto. Então, eu tenho que ter uma análise disso também, e esses produtos têm que estar descritos em monografias, em farmacopeias. Análise do derivado vegetal, que no caso, estou explicando aqui, eu considero derivado vegetal o extrato, que é a forma mais comum aqui dos produtos de cannabis, né? Faço a extração, tenho o extrato, dele eu tiro uma quantidade para fazer o produto final. O controle em processo e análise final do produto acabado. Eu paro aqui para fazer uma observação. Nesse quadrinho aqui, eu não coloquei plantio. Então, o plantio é algo que tem que ter um controle de solo, umidade, esses aspectos aí, a distância entre as plantas.
Então, tem uma série de elementos que tem que ser controlados, fazem parte desse processo. Eu não coloquei, eu coloquei só a parte de controle de qualidade, né? Analítica aqui, já do processo de fabricação do medicamento. Mas o plantio tem todos os cuidados relativos à questão de pragas, questão de não utilizar agrotóxicos, questão de analisar o solo, porque as plantas absorvem os metais que estão lá e você pode carregar metais perigosos lá para dentro, e existem testes que têm que ser feitos, né, os metais, então tudo isso também tem que ser levado em conta. Essa fonte aqui é do João Paulo da Anvisa, e apenas para explicar um pouco melhor a questão entre IFA sintético isolado e o fitocomplexo. A princípio dá uma confusão, mas demora um pouco para entender, mas a gente acaba entendendo, né? Então, para um produto novo, é o IFA sintético ou semissintético. Então, vejam que eu tenho a maior parte dos componentes é o IFA, então é quase 100%, e tem uma outra substância que seria talvez uma impureza, mas praticamente 100% é do IFA. E ele é sintético, então ele não tem nada a ver com a planta, ele é sintetizado a partir de materiais de partida sintéticos também. Para registrar como específico o IFA isolado vegetal ou altamente concentrado, então ele é muito próximo do sintético. Ele tem uma concentração muito grande, você vê que tem muitas bolinhas vermelhas ali, mas existem ainda traços de outras substâncias, ou pode ter outras substâncias em certa quantidade. Então ele pode ser concentrado a partir do extrato e se obter praticamente isso. E nós temos aqui o fitoterápico, que é o fitocomplexo. A Anvisa trata como IFAV, insumo farmacêutico ativo vegetal. Então, esse fitocomplexo é a droga vegetal, pode ser o extrato, então ele tem de tudo um pouco. Os outros canabinoides lá dentro e outras substâncias que fazem parte desse extrato, né? Vamos agora falar um pouco mais especificamente sobre cada um dos itens que eu citei. Então, a droga vegetal, no nosso caso aqui, são as flores, né? Então, droga vegetal são as flores, porque nas flores é que existem a maior parte dos princípios ativos dos fitocannabinoides, né? Existem nas folhas, no caule, mas nas flores é que essa concentração é maior, então tem mais interesse, né? Então, a partir da droga vegetal, eu posso obter o fitofármaco, né? Por isso é quase 100%. Então, o fitofármaco não se confunde com IFA sintético, né? Ele é desenvolvido a partir de intermediários, certo? Então, a partir das flores é que eu vou obter. Na resolução 26, então já citei a resolução 26. Então, estou mostrando aqui a resolução 26 de maio de 2014, lá no artigo 13, diz apresentar laudo de análise, método utilizado, especificações. Então, o que é isso? São testes que eu tenho que apresentar quando eu for registrar. Então, para todos os registros de fitoterápico, eu tenho que apresentar isso. Não é específico para cannabis, não é específico, ele é para todos os fitoterápicos. Mas, uma vez que a 327 menciona, eu tenho que obedecer em relação a tudo que está aqui, né? Pureza, eu tenho que apresentar identificação macroscópica, microscópica, por quê? Porque existem plantas parecidas, plantas que não têm os princípios ativos que estão lá na cannabis sativa. Tem espécies de cannabis sativa que não tem canabidiol, e é o cânhamo, que é usado mais para fabricação de cordas, roupas e papel. Então, essa identificação macroscópica e microscópica é muito importante, assim como os outros testes, né? Determinação de água, cinzas, metais pesados, eu falei atrás, né? Determinar os metais pesados, resíduos agrotóxicos, contaminantes, micotoxina, então tudo isso é importante e tem muito a ver com o solo, com as substâncias que eu utilizo para combater insetos que lá estão, como podem até degradar a planta e destruir a planta. Então, é importante fazer o controle de agrotóxicos. Continuando aqui com as flores, a farmacopeia alemã especifica alguns testes, né? Com aparência, propriedades microscópicas, cromatografia de camada delgada, contaminação, aflatoxinas. Então, vejam que está muito próximo do que a RDC 26 de 2014 prega. Então,
é a única farmacopeia que eu tenho conhecimento que tem uma monografia para flores. Vamos falar agora sobre o derivado vegetal, que é o extrato, né? Eu tenho as flores, tem um processo de extração, então vários processos de extração existentes, mas normalmente se utiliza um solvente para extrair e depois concentrar esse extrato, e lá aparecem as substâncias, os fitocannabinoides de interesse para a saúde, né? Então, testes que a gente pode propor. Então, aparência, cor, odor, tem que identificar o canabidiol, o THC. Eu tenho que determinar o teor, a concentração dessas matérias-primas no extrato. Tenho que fazer uma contagem de bactérias, fungos, verificar o teor de água, densidade, resíduos, metais pesados, resíduos de agrotóxicos, né? Caso não sejam controlados nas flores. Porque se eu controlar lá, desde o plantio, e controlar nas flores, obviamente eu tenho aí, aplicando uma análise de risco, eu tenho facilitado a minha tarefa daí para frente até o produto final. Voltando na resolução 26, né, o artigo 15, então ele fala aqui de uma série de testes que têm que ser aplicados com vistas ao registro. Então, os solventes utilizados, os recipientes para extração, essa relação droga vegetal, derivado vegetal, né? Entrou quantos quilos de flor, quantos quilos entraram e quantos quilos ou quantas gramas de derivado vegetal eu obtive. Então, essa relação é importante, assim como os metais pesados, solventes, micotoxinas e tudo mais. Então, é muito importante. Então, se vocês derem uma olhada nesse artigo 15, vocês vão ver que tem uma lista enorme, ela não para por aqui. Tá? Dos recipientes, né? Nós falamos das flores, extrato, vamos falar dos recipientes. Então, nós temos algumas matérias-primas auxiliares ali e diluentes, né? Óleos vegetais que são utilizados, né? Porque você vai tomar uma porção do extrato e vai completar com óleo vegetal ou com algum outro óleo que não seja, ou alguma substância que não seja vegetal, que seja algum emulsionante, para poder diluir esse produto e dar a concentração que a gente precisa para o prescritor. Posso usar conservante, antioxidante porque o óleo pode rancificar, então é importante utilizar um antioxidante. Então, basicamente, seriam essas matérias-primas, né? E tem que observar essas especificações. Se não tiver em farmacopeia, tem que ver algum handbook. Se não tiver, eu tenho que buscar, talvez, farmacopeias aprovadas pela Anvisa, como a farmacopeia europeia, a farmacopeia americana, japonesa, alemã, enfim, essas que são aprovadas pela Anvisa. Se não tiver nada disso, eu tenho que usar as especificações estabelecidas pelo fabricante da matéria-prima. Mas sempre a gente consegue encontrar, nas nossas farmacopeia brasileira, a gente consegue encontrar essas especificações, essa monografia. Então, falando agora de fitofármaco, que é um insumo ativo fitoterápico isolado. Então, ele é isolado, ele não é um sintético, ele é isolado. Ele é extraído, ele é tirado daquele extrato. Ele não tem 100%, ele tem uma quantidade próxima disso, mas ele não é 100%, ele possui outras substâncias ali que podem fazer parte. Eu aqui faço uma sugestão de a gente olhar os conceitos na resolução 654, de março de 2022, que são as boas práticas de fabricação de insumo farmacêutico ativo, o capítulo 19, que é um capítulo sobre os ativos de origem vegetal. E a RDC 359, que trata do dossiê de insumo ativo, né? Que é o tal do DIFA. Então, lá nós temos diversas especificações para a qualidade dos fitofármacos. Tá? Então, aqui tem uma série dentro do artigo 11 desse dossiê, do DIFA, nós temos aqui diversas informações sobre o CH, então, sustentabilidade e fotoestabilidade, a questão das impurezas, validação de método, impurezas elementares, né, que são as impurezas metálicas, desenvolvimento e fabricação de insumo ativo. Então, eu tenho aqui uma série de guias que são recomendados lá no dossiê do insumo ativo, no DIFA, né, e que as empresas têm que olhar. Seguindo aqui no artigo 14, ele fala do DCB, que é a denominação comum brasileira. Então, todos os insumos no Brasil
tem que estar listado no código, né, DCB, que é a denominação comum brasileira. Então, são lá e a cannabis já está, né, já faz parte desse código. Tem que apresentar fórmula estrutural, configuração estereoquímica, forma molecular, propriedades físico-químicas, uma série de informações sobre a molécula, aquilo que for cabível, aquilo que for possível de ser apresentado dentro desse conceito aí dos fitoterápicos. Então, conforme esses testes solicitados, né, no DIFA, CADIFA, e, claro, olhando dentro do aspecto do medicamento fitoterápico, né, porque esse dossiê, o DIFA, ele trata das matérias-primas de maneira geral. Então, ele não está focado só no fitoterápico, ele foca muito nas matérias-primas sintéticas. Então, eu sugiro aqui, como sugestão, para o controle de qualidade destes produtos, né, desse fitofármaco, de CBD e THC, se for o caso, se tiver canabigerol, canabinol e outros fitocannabinoides, também tem que ser identificados e o teor tem que identificar o teor também desses canabinoides, né? Teor e umidade, importante, né? Não sabe se a água presente, como nós vamos utilizar óleo e ele tem uma característica oleosa, esses canabinoides, nós temos que tomar cuidado com a questão da água, se isso não pode, ao longo do tempo, degradar os fitocannabinoides. Então, é importante controlar o teor de água e as impurezas, né, dentre os mais críticos que fazem parte dessa rotina da análise do fármaco isolado. Estendendo agora para produto acabado, então, não temos ainda especificação da nossa farmacopeia sobre os produtos acabados, né? Então, eu recomendaria, baseado na minha experiência, né, com esse produto, teor de água, densidade, a densidade para você poder fazer a relação peso-volume quando você for envasar e para fazer controle de qualidade. Então, ela tem esse objetivo. O índice de saponificação e de acidez, quando a gente utiliza óleo fixo. O que é óleo fixo? É o óleo que você está usando para diluir o produto, para fazer a produção. Então, óleo de gergelim, por exemplo, óleo de milho. Então, se eu estou utilizando um desse tipo de óleo, para evitar a racificação, eu tenho que calcular aí, dosar o índice de saponificação e o índice de acidez. Obviamente, metais pesados e agrotóxicos está lá nas normas da Anvisa, então eu tenho que determinar isso. Agora, eu botei um asterisco aqui, né? Não sei se todo mundo vai concordar comigo. Se eu controlo a qualidade da entrada das matérias-primas e se eu tenho um controle absoluto de que aquele extrato ou a flor não possui metais pesados, eu, por um método de análise de risco, analisando o risco no processo como um todo, incluindo as matérias-primas recipientes, e equipamentos e processos, né? Temperatura, agitação, eu posso fazer uma análise de risco e verificar se eu vou incorporar metais pesados ou não durante esse processo. Então, talvez eu não precise fazer análise de metais pesados no produto acabado, nem de agrotóxico. Se eu controlo lá na entrada, se eu sei que não tem agrotóxico nas flores e no extrato, obviamente que não vai ter no produto acabado. Então, esse é um racional baseado na análise de risco, evitando que eu fique fazendo testes desnecessários. Perfeito? Não estou dizendo aqui que é para não fazer, estou dizendo aqui que se eu controlo na entrada, eu não preciso fazer lá na saída. Perfeito? Também nós temos que identificar o canabidiol, fazer o teor de canabidiol, do THC e de outros canabinoides que, porventura, estejam presentes, que a empresa tem interesse em utilizar e vender seu produto dessa forma. E a microbiologia, importante. Perfeito? Então, pessoal, partindo aqui para as nossas considerações finais, obviamente que antes de eu concluir isso aqui, eu digo para vocês que a Anvisa vai publicar, a Farmacopeia Brasileira vai publicar monografias de extrato, de flores, de produto acabado. Nós vamos ter aí essas especificações ao longo dos próximos anos. Mas, por hora, a gente pode se basear nisso. E a prática e a experiência nos leva a propor esses testes que estão aí, né? Então,
Produtos derivados da cannabis são medicamentos. E pior do que isso, eles são controlados. Então, eu tenho aí uma dupla missão, né? Fazer um produto com a qualidade, conforme os requisitos existentes atualmente, e também olhar para o outro lado, que é, mensalmente, enviar mapas para a Anvisa, porque a Anvisa está subordinada à ONU, e a ONU exige que os estados, que os países membros, enviem esses mapas dos seus produtos controlados lá, inclusive de drogas e tudo mais. Então, é isso assim que funciona. Esses produtos seguem as regras atuais para fitoterápicos e medicamentos específicos. E como são poucos os estudos clínicos, né, nós temos pouquíssimos estudos clínicos terminados para os medicamentos, para os produtos de cannabis, nós temos que encontrar uma forma de garantir a pureza do extrato, a pureza do canabidiol, do THC que nós estamos utilizando, a sua origem, a concentração e a qualidade desses ativos utilizados. Então, tem uma missão aí, nós temos, já é uma obrigação da gente, das empresas, dos profissionais, garantir a pureza, a origem, concentração e qualidade. Não são muitos os estudos clínicos, nós temos que focar muito na questão da qualidade na produção, né? Também nós temos que garantir aí uma forma de prevenir a falsificação dos produtos, para garantir a rastreabilidade. Por quê? Nós temos aí uma vulnerabilidade, né? Normalmente os produtos falsificados, eles se pautam pela similaridade. Então, eu vejo que é muito fácil imitar um produto de cannabis hoje. Muito fácil, muito simples. Imitar sem qualidade, sem sequer conter o princípio ativo lá dentro. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão, porque existem muitos problemas relacionados a roubo, falsificação de produtos, e a gente tem que ficar atento a isso. Então, vai uma dica, vai tentar se prevenir em relação à falsificação e garantir a rastreabilidade. Garantir que o produto final contenha THC e CBD nas concentrações corretas para facilitar a vida do prescritor e que não contenha metais e pesticidas acima do limite. Perfeito? Então, era isso que eu tinha para falar sobre a questão do controle de qualidade dos produtos. Continue aí, sejam muito bem-vindos a esse primeiro Cobracan. Aproveitem essa gama de informações que estão sendo disponibilizadas e eu fico à disposição de vocês. E até uma próxima oportunidade. Até lá.